Olá, tudo bem? Eu estou num lugar diferente aqui. Vocês estão me enxergando, né? Lucas capítulo 24, começando o versículo 1, diz assim: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Quando você ouve essas palavras, a gente vai ter 3 tipos de reações diferentes. O primeiro é, você vai fechar a mãozinha e falar: glória a Deus, maravilhoso Deus é, Ele tem poder, glória a Deus, aleluia, eu amo esse Deus é maravilhoso, é poderoso, não tem como não acreditar nesse Deus. Talvez a sua reação, uma das reações é essa. A maior parte das pessoas vão ter uma reação assim: é? Legal. Agora tem uma parcela de pessoas, que também não são poucas, que vão dizer assim: não sei. Não sei se é verdade ou não. Olha, não tem como fugir dessas reações. Todos nós temos alguma reação quando a gente ouve falar: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Mas na verdade, no fundo, a gente fica pensando assim: Jesus está vivo? Será que está? Ou será que não está? Que diferença faz na minha vida Jesus estar vivo ou não estar vivo? Olha só, eu estava lendo um debate entre 2 pessoas. Um deles chama William Craig e o outro chama Bart Ehrman. Os 2 são cientistas, são pesquisadores. O William Craig, ele é doutor em filosofia e teologia, ele é escritor de mais de 30 livros. E ele é daqueles que fala glória a Deus porque Jesus ressuscitou. Esse outro cara, outro pesquisador, historiador, chama Bart Ehrman, doutor em estudos religiosos e historiador, escritor de 19 livros. Ele era cristão, mas ele se desconverteu. Ele não acredita mais em Deus, e nem tampouco na ressurreição. E aí, numa universidade, eles promoveram um debate entre os 2. Você imagina que coisa legal que deve ter sido, né? O estresse. E aí, cada um defendeu por que é que um acredita na ressurreição e por que é que o outro não acredita na ressurreição. Talvez você fique pensando, a gente às vezes é simplista para dizer assim: Jesus ressuscitou, ok, legal. Mas existem pessoas que perguntam: será que aconteceu mesmo? Quando você trata da questão de você pesquisar e pensar assim: puxa, será que aconteceu? Será que é verdade? Será que é fato? Ou será que é uma história que alguém contou? Alguém achou legal, bolou uma história na cabeça e vou inventar um cara chamado Jesus, ele vai assim, como escrever uma novela? Ou não? Porque se for uma novela, a gente está mal, porque a gente não deveria nem estar aqui, né? Agora, se for fato e se for verdade, isso tem um peso muito grande na vida das pessoas. Talvez é uma pergunta que você nunca tenha feito na sua vida. Ou talvez você já tenha feito muitas vezes essa pergunta. Eu não quero colocar minhoca na sua cabeça se você nunca pensou. Mas são perguntas que as pessoas fazem. Jesus é de verdade? É mito ou é história? Jesus é um personagem que alguém inventou ou realmente é uma pessoa que existiu? Jesus é histórico? Jesus é verdadeiro? Ele existiu? As pessoas fazem essa pergunta. E aí, o grande problema é assim, que... ok, você vai perguntar para um cara que acredita em Jesus.
Nós acreditamos em Jesus, nós cremos em Jesus. Você vai perguntar para mim e vai falar, e aí, Paulinho, você acredita em Jesus? Lógico que eu acredito. Como é que você sabe? Eu vou pegar a Bíblia, olha, está vendo na Bíblia? Não. Não vem com Bíblia para mim. Porque Bíblia está falando dele e eu sei que está escrito aí. Mas e outras referências? Outras pessoas que não tem nada a ver com Bíblia, que não tem nada a ver com religião, falou sobre Jesus? Ou não? Então, é uma pergunta que as pessoas fazem. Há realmente evidências de que Jesus ressuscitou? Como é que você sabe que Jesus ressuscitou? Nós estamos há 2000 e poucos anos depois. Falando sinceramente, alguém viu Jesus, tocou em Jesus, assim, pegou, apertou a mão, cumprimentou, "Ô, Jesus, tudo bem? Como é que você está? Está quente hoje, né?" Alguém já fez? Não, ninguém fez. Bom, eu não fiz. Talvez alguns de vocês tenham tido uma visão. Viram Jesus, ou viram Jesus numa visão. É uma coisa pessoal tua, você viu Jesus vestido de branco, a gente vê muitos relatos, e houve muitos relatos de pessoas que viram Jesus, tiveram uma visão de Jesus. Roupas brancas, vestes brancas, cabelo comprido, barba branca, né, uma luz que sai, as pessoas têm visões. Mas o que a Bíblia está dizendo é que Jesus, fisicamente, as pessoas apertavam a mão dele, comia churrasco com ele, quando Jesus ressuscitou. Essa é a história que conta a Bíblia. E é essa a discussão que as pessoas fazem hoje. Jesus ressuscitou ou não ressuscitou? É uma pergunta difícil de responder. Parece simples, mas exige uma pesquisa muito profunda a respeito da história da humanidade, a respeito da história das pessoas, de um povo, evidências para que se comprove e se chegue a uma conclusão. Então, para William Craig, ele diz, nós temos evidências suficientes, históricas, registradas, fora das fontes da própria Bíblia, mas evidências de que comprovam que Jesus ressuscitou. E aí esse cara fala assim, não tem, e ficaram naquela discussão. Aí a pergunta é, a ressurreição faz sentido para você? O apóstolo Paulo fala o seguinte, se Cristo... Essa discussão não é nova, essa conversa é muito antiga. Desde a época de Jesus, na mesma semana que Jesus ressuscitou, já havia essa dúvida, essa controvérsia. E o apóstolo Paulo, que é bem próximo, logo após a ressurreição de Jesus, ele não foi contemporâneo de Jesus, mas ele viveu logo depois, e ele teve um encontro com Jesus também. Ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Como também é inútil a fé que vocês têm. Se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A grande questão é, o que é a vida depois? Tem aquelas frases bem assim, que todo mundo já ouviu falar, já falou também, que para tudo se dá um jeito. Para tudo tem solução, menos para a morte. Para a gente não tem solução. Quando assim, a Noemi, nós tivemos assim 3 gestações antes de ter o Lucas. O Lucas está sentado ali no fundo, ali, perto do Rodrigo, nosso filho. A Noemi teve 3 gestações antes. E nós perdemos essas 3 gestações. E a última dela, a última perda, foi muito difícil para a gente, porque gato escaldado a gente fica assim mais assim, né? Então, quando a gente soube que a Noemi estava grávida da 3ª vez, a gente não falou para ninguém. Nós não falamos nem para os nossos pais, não falamos para os pais da Noemi, nós ficamos entre nós e falamos, olha, não vamos falar nada, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Porque a gente achava que ia perder de novo. Bom, a gente tem a esperança de que ia continuar, mas ela falou, não vamos falar nada, vamos esperar. E assim, o histórico era sempre assim, ela ficava grávida, passava um mês e pouquinho, ela começava a sangrar, sangrava e perdia. E nessa 3ª vez também não foi diferente. Ela começou a sangrar, e aí nós fomos para o hospital, e... assim, os médicos fizeram tudo aquilo que era possível, mas a Noemi perdeu.
o bebê, e a gente estava no hospital. Foi no hospital que nós ligamos para os nossos pais. Falei assim, olha, a Noemi estava esperando nenê, mas eu acho que não está esperando mais, a gente está aqui no hospital. Ué, por que vocês não avisaram? Bom, então, era para não criar falsa expectativa, porque a gente já tinha aquela expectativa. E aí a Noemi fez a curetagem e passamos mais um período de recesso assim, ela não podia engravidar. E aí a Noemi engravidou de novo. Dessa vez foi do Lucas. Aí a mesma apreensão de sempre. Eu acho que dessa vez a gente até falou, olha, nós estamos esperando, mas sem muita expectativa, então o coitado do Lucas, a gente não comprou nada para ele antes, porque a gente ficava assim, não sei, então a gente não vamos comprar roupinha, comprar sapatinho, não vou comprar nada não, deixa assim. E quando foi fazer, estava marcado o primeiro ultrassom, para ver como é que estava a gestação. E sempre no ultrassom a gente olhava e não tinha mais nada. No dia anterior ao do ultrassom, eu estava trabalhando em São Paulo, a Noemi me liga e fala assim, ô Paulinho, ela me ligou chorando, Paulinho, está sangrando de novo. Eu falei, cara, não acredito que está sangrando de novo. Eu estava voltando de carro, era noite já. Aí eu falei, Senhor, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Eu sei que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Mas se o Senhor puder nos poupar, guarda, Senhor. A gente não tem controle. Os médicos, eles tentam fazer o máximo, mas assim, não vai. E aí, nós chegamos, eu cheguei à noite, falei assim, você quer ir para o hospital? Eu falei, não, está tudo bem, eu fico aqui, eu te espero. Eu cheguei e falei assim, olha, sangrou, mas parou um pouquinho, eu estou sentindo cólica, que era bem típico das perdas. E no dia seguinte, na manhã seguinte, nós fomos fazer o ultrassom. E nas primeiras vezes, a gente levava videocassete, fita, sabe? Porque você levava a fitona assim, gravava, o médico ficava passando assim, ficava gravando, nenezinha. Antes a gente levava, dessa vez não levou nada. Você levar fita, tinha um monte de fita lá para gravar, mas nem levou. E quando a gente chegou lá, a notícia que a gente estava para ouvir então, não tem mais nada. Perdeu de novo. Essa era a sensação que a gente tinha. Mas quando a médica estava fazendo o ultrassom, eu falei, espera aí. Escuta esse daqui. Aí a gente escutou. Esse daqui não é o coração da mamãe, é o coração do bebê. Você não sabe a alegria que a gente teve. É mais ou menos essa notícia. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Quando não tem muito a ver com a gente vai falar, legal, o filho está ali. Ele ajuda em casa, lava a louça, ajuda pra caramba. Mas talvez para você que é fora, talvez não sinta muita diferença, mas a gente que vive, você que já teve uma experiência de uma pessoa que quase partiu, porque ficou muito doente, porque ficou no hospital, você via aquela apreensão, aquela correria e não sabe se vai, se fica, como que vai ser. E quando você ouve aquela notícia, deu tudo certo. Foi bom. A notícia parece que ressurgiu, ressuscitou. Quando você fala sobre ressurreição, tem a ver com vida. Não tem a ver com morte. Eu não queria fazer isso, mas pensa numa pessoa que você ama demais. Imagina ela indo embora. É dolorido demais isso. Imagina no seu pai, na sua mãe, que você tanto ama, que você tanto honra, que cuidou de você, que deixou de comprar coisa para ele, de ter coisas para si, para dar para você e para os seus irmãos. Pensa nessas pessoas que você ama tanto, que você tem tanto medo de perder. Que você pensa assim, nossa, eu não sei o que faria se minha esposa morresse. Eu não sei o que faria se meu filho morresse. Eu não sei o que faria se minha mãe morresse. E no fundo a gente não tem controle disso, né? Você acha que tem, mas não tem controle. A ressurreição faz sentido. Porque a ressurreição tem a ver com vida. Quando fala de ressurreição, não é uma reencarnação, vem no outro corpo, não. Ressurreição é você ter o corpo que você tem e surgir do corpo que você tem. Tem gente que acredita na ressurreição, porque manda congelar. Do tipo, olha, o dia que eu partir, eu posso estar estourado, eu posso ter morrido, não sobrou nada. Fez cirurgia, tirou um pedaço, tirou outro pedaço, arrancou tudo. Não sobrou nada, mas congela aí, porque quem sabe um dia eu volto. Tem gente que acredita nisso e se congela mesmo, e paga uma fortuna, quer dizer, a família que fica paga uma fortuna para ver se um dia volta.
A esperança que a gente tem é, Senhor, puxa Deus, podia ter vida de novo. A ressurreição, a forma como você acredita, vai fazer diferença na forma como você vive, sabia? Se eu acredito na ressurreição, se a Noemi acredita na ressurreição, se eu morrer agora, ela vai ter uma reação. Vai, Paulinho já foi. Graças a Deus já foi, né? Vai lá com Deus, fica lá, espera que esteja com Deus, né? Vai lá, fica lá. E eu tô... Crianças, fica tranquilas. O papai pagou o INSS, vai ter um dinheirinho para nós aí, vai dar para sobreviver, tá bom? Fica sossegado, filho, toca a sua vida, filha, toca a sua vida, o papai não está mais, mas beleza. Deixa lá, não vai fazer muita falta, eu acho. Vai lá. É uma forma de acreditar. Porque você crê na ressurreição. Você crê, conforme fala a palavra de Deus, que depois da morte você vai ter vida. Mas se você não acredita na ressurreição, a sua reação vai ser diferente. Porque aí vai ser exatamente aquilo que Paulo está falando. Olha, se você não acredita na ressurreição, Paulo fala assim, olha, eu corri atrás do vento. Eu corro risco de morte todos os dias para falar desse Jesus, que eu acredito que está vivo. Eu prego todos os dias e continuo falando todos os dias. Se eu não acreditar na ressurreição, eu vou passar por mentiroso. Eu estou perdendo meu tempo. E a fé de vocês não vale para nada. Sabe o que você faz com tudo? Pode até escandalizar, mas se não existe ressurreição, sabe o que a gente faz com a Bíblia? Joga fora. É a verdade. Se você não acredita na ressurreição, você pega todas as pregações do mundo inteiro, de todos os séculos, todos os estudos, todos os livros, todos os manuscritos, pega tudo, pode jogar fora porque não serve para nada. A maior esperança que nós temos é que Jesus Cristo está vivo e que existe ressurreição. Mas isso é um debate, porque para aquele historiador, tudo que foge do normal não acontece. Impossível. Qual é a chance de um ressuscitar entre bilhões de pessoas? Humanamente falando, nenhuma. Pode até ressuscitar, pode até ressurgir, porque não, o cara teve um apagão, mas voltou. A medicina deu um jeito lá, deu um tranco no cara, o cara voltou. O cara não morreu assim, morrido. 3 dias morto como Jesus. Então, se você pensa, simplesmente, racionalmente, pensar em estatística, 1 em tantos bilhões, estatística é 0, não tem chance, não tem como. Mas aí, o que o outro pesquisador e o outro cientista fala, olha, você não pode fazer a sua medição simplesmente pela estatística de possibilidade. Você tem que alterar essa fórmula. E, na verdade, essa fórmula de simplesmente estatística de que nunca aconteceu, então nunca vai acontecer, isso é erro. Você tem que pegar as evidências, todas as evidências, e analisar essas evidências. E essas evidências podem apontar. E o que a gente ouve, e os que os cientistas pesquisam e que percebem existem evidências suficientes para afirmar que Jesus Cristo está vivo. Deixa eu apresentar 4 pessoas para vocês. Eu acho que precisa... Espera aí, gente. Precisa ressuscitar um negócio aqui. Não ressuscitou. Dá para avançar, por favor? Aí, obrigado, gente. Essas 4 pessoas... Eu não vou conseguir, assim, em 15 minutos, tentar trazer todas as evidências para vocês. Não dá. São pesquisas de muitos anos e muitos anos. Mas eu quero apresentar 4 pessoas que já fizeram essa pesquisa. Que existem materiais que você pode ler, você pode estudar, e tem livros escritos a respeito daquilo que a gente está falando. Mas eu quero apresentar alguns deles. Todos os 4, ex-ateu. Eram pessoas que não acreditavam em Deus, que não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em Bíblia, não acreditavam. Esse primeiro, Greg Lehman, ele é médico. E a sorte dele, que ele tinha vizinhos muito chatos. Vizinho crente, vizinho de Bíblia. Olha que coisa mais desagradável, né?
Aquele vizinho que fala, tipo na Grécia, né? Feliz Páscoa! O cara que não... A pior coisa para um ateu é ouvir Deus te abençoe, Deus te guarde, estou orando por você, Feliz Páscoa, Feliz Natal. Cara, para ateu isso daí Pô, cara, você não pode falar outra coisa, não. Pelo amor de Deus, fala outra coisa, né? É mais ou menos daí. Para ateu é complicado você ouvir. E o cara tinha um vizinho chato demais. Muito chato. Só que ele é médico. Médico é detalhista. Médico pesquisa. E médico gosta de estudar. E eu falei assim, olha, esses vizinhos aqui, nossa, me enchem o saco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa Bíblia deles, eu vou estudar essa Bíblia, eu vou desmascarar o que eles acreditam. Essa foi a intenção dele. E ele começou a estudar. Ele começou a estudar e começou a pesquisar, Ele chegou numa conclusão. Deixa eu falar de um outro cara, chama Josh McDowell. Ele era ateu também. Por que ele era ateu? Eu não sei, mas assim, geralmente na história de um ateu ou daquele que tem dificuldade de crer em Deus, vive um histórico difícil na sua vida. E na vida do Josh McDowell também não é diferente. Ele sofreu abuso sexual quando era criança. Ele era uma pessoa que vivia num lar onde o pai era alcoólatra. Então não tinha razão para ele acreditar em Deus. Bondade? Deus é amor? Onde que tem esse Deus de amor? Era o que ele acreditava. E na universidade, quando ele estava fazendo a universidade, ele foi desafiado para fazer o seguinte, olha, vamos desmascarar esses Bíblia aí, esses caras de Bíblia, que acreditam em religião, vamos fazer uma pesquisa bem feita e vamos acabar com esses caras aí. E ele falou assim, cara, eu topo, vamos fazer isso. E o cara começou a pesquisar. Ele é uma pessoa que já escreveu 148 livros e vendeu mais de 50 milhões de cópias de livros. Só para ver o naipe do cara. Essa outra pessoa, Lee Strobel, ele é jornalista e ele teve um desafio também, do tipo, vamos acabar de vez com essa história de Bíblia, de cristianismo, de Jesus ressuscitou? Isso aí não existe. Isso é coisa de gente que não sabe pensar e fica acreditando nessas coisas aí e é um atraso de vida para a humanidade. A gente vai fazer vamos fazer uma... Sabe aquelas séries tipo Discovery? Que faz aquele seriado, History Channel e tal, então é mais ou menos isso daí. O cara falou, vou fazer uma pesquisa, eu vou viajar, eu vou buscar, eu vou procurar especialistas, eu vou procurar pessoas que entendem do assunto, que não seja cristão, mas eu quero ouvir a história dessas pessoas. E a gente vai fazer uma matéria bem feita para simplesmente acabar com essa história. E ele fez isso. Augusto Cury, brasileiro, muitos de vocês o conhecem, e muitos de vocês já ouviram a história dele também. Ele é doutor, ele é médico, ele é psicólogo também, doutor em psicologia. É um dos psicólogos, assim, ele é um dos psicólogos assim, muito respeitados, mais respeitados talvez assim, do Brasil e fora também. Escreveu vários livros e vendeu milhões de cópias também de livros. E ele falou assim, olha, eu comecei minha pesquisa assim, eu quero estudar a mente humana. Porque a área dele é estudar a mente humana, estudar como é que funciona a cabeça das pessoas. E ele começou a estudar o funcionamento da cabeça das pessoas de grandes líderes. Independente se é cristão ou não. Então, ele começou a estudar várias pessoas, vários líderes, e ele começou a estudar a mente de Jesus. Nunca acreditou em Deus, era ateu. E conforme ele foi estudando e lendo a respeito de como Jesus pensava, de como Jesus reagia e de como Jesus ensinava, ele falou assim, não, esse cara não é normal. Por mais excelentes líderes que tenham existido na humanidade, que tenham vivido nessa terra, líderes novos e líderes antigos, grandes líderes, mas ninguém tem uma mente diferente como Jesus tem. E sabe, ele começou a pensar assim, esse cara não é normal, esse Jesus não é normal, esse homem não é normal. Se tornou ex-ateu. Sabe qual a conclusão que esses 4 chegaram? Cristo está vivo. Sabe, o que é interessante é que às vezes a gente não estuda muito profundamente e a gente fala muito levianamente.
Talvez pela nossa fé e pela nossa simplicidade, às vezes eu não preciso ficar pesquisando. Os caras tiveram que fazer tudo isso para chegar a essa conclusão. Cara, eu já cheguei a essa conclusão faz tempo. Ok, graças a Deus que você chegou a essa conclusão e que você acredita na palavra de Deus e você acredita que Jesus está vivo. Mas para alguns é mais difícil acreditar, eles têm que pesquisar. Demoraram mais tempo, sofreram demais, mas chegaram a essa conclusão: Jesus Cristo está vivo. Você pode pesquisar o nome deles, pode pesquisar o material deles, e tem livros que eles escreveram a respeito daquilo que eles pesquisaram. Cientistas falando que Jesus Cristo está vivo. Eu vou trazer aquela frase que o Marcos Eberlin trouxe na semana passada. Esse é médico também. Foi um cara que foi muito importante na medicina. Ele trouxe várias soluções assim para muitas doenças através das pesquisas dele. E ele diz o seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. E eu acredito nisso, sabe? As pessoas que falam que não acreditam em Deus são levianas para dizer, porque na verdade não pesquisaram direito. Pessoas que falam: não, você é falta de fé, você vai para o inferno, viu? Cara, que papo é esse? Do tipo assim, um cara está tentando entender, você mandar o cara para o inferno, é fácil. Você não acredita em Deus, você vai para o inferno, vai queimar lá. Todo mundo diz isso. Quer dizer, geralmente nós cristãos dizemos isso porque é fácil. Mas na verdade, a gente precisa estudar e pesquisar um pouco mais daquilo que nós acreditamos e nós cremos. Lembra o que nós fizemos na semana passada? Vamos fazer de novo? Palavra. Tem que fazer gestinho. Palavra. Mente e coração. A palavra está aqui, está disponível para toda a humanidade e para todas as pessoas. Primeiro a gente precisa entender essa palavra. Nós precisamos entender o que aconteceu. Nós precisamos pesquisar, sim, as evidências históricas. E ouvir esses caras que falam que não existe. Às vezes, assim, o que é comum, a maior parte de nós gostamos de ouvir o lado contrário. Das evidências de um monte de gente que fala que não existe, que Deus não existe, que Bíblia não existe, que é conto para criancinha e que a ressurreição é historinha. A gente ouve um monte de argumento dessas pessoas. A gente ouve aqui. Mas é aqui também que a gente tem que pesquisar quais evidências históricas a respeito de alguém. Será que esse Jesus existiu mesmo? Será que as datas batem? Será que o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João são livros confiáveis ou não? Será que alguém inventou ou não? Tem pessoas que estudam e pesquisam sobre essas coisas. E essas pessoas que pesquisaram chegaram à conclusão: Jesus é real. Jesus é histórico. E realmente alguma coisa aconteceu e ele está vivo. Deixa eu lembrar da história de Tomé. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé é daqueles que questionam. A palavra de Deus diz assim, um pouquinho antes, os discípulos estavam ali reunidos e Jesus apareceu no meio deles. E Tomé não estava lá. Aí quando os discípulos falaram: olha, a gente viu Jesus. O que Tomé falou? Você está brincando, né? Eu não acredito. Você está louco. Olha, eu só acredito que Jesus está vivo se eu colocar a minha mão onde foi perfurado. Se eu ver a mão dele furada, aí eu acredito. Porque senão deve ser assombração, deve ser alguma coisa que vocês viram aí, porque não pode ser Jesus. Isso é o que Tomé falou. E aí, uma semana depois, eles estavam reunidos e Jesus aparece no meio deles e vai direto para Tomé. Tomé, chega aí. Dá uma olhada aqui. Ó. Olha aqui. Coloca a mão aqui. O que Tomé diz? Senhor meu e Deus meu. Jesus diz assim: porque você me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Sabe por que você é feliz? Porque você não viu e creu. Você é feliz porque você não viu Jesus, mas você está crendo em Jesus. Sabe qual é a grande diferença quando a gente encontra com Jesus que ressuscitou? É o que Tomé fala: Senhor meu e Deus meu. Sabe qual foi a conclusão daqueles 4 ex-ateus? Senhor meu e Deus meu, eu creio.
Eu acredito que Jesus está vivo. Eu acredito que Jesus é Deus. Eu acredito que Jesus não é normal, é que ele foi enviado por Deus. Eu acredito. É completamente louco? É. Mas tem evidências. Eu queria só falar um pouquinho dos discípulos de Jesus. Isso que eu vou falar não está escrito na Bíblia. Porque é uma história depois da Bíblia, ela é contada depois. Mas existem registros históricos a respeito dos 12 discípulos. Dos 12 amiguinhos de Jesus. O que você acha que aconteceu com eles? A maior argumentação a respeito de Jesus é que é uma farsa, que Jesus não ressuscitou. Ok, tudo bem, é uma forma de pensar. E tem pessoas que acreditam dessa forma até hoje e acreditam desde aquela época. Se fosse uma farsa, você daria a vida por uma farsa? Você morreria por uma farsa? Eu vou contar a história dos 12 discípulos de Jesus. Contar a história não, eu vou falar o nome e como ele morreu. Tá bom? São registros históricos, a tradição histórica diz isso. Mateus, ele morreu à espada, porque ele falava de Jesus. André, ele foi crucificado, porque ele pregava Jesus. É só para você saber que naquela época tinha perseguição, viu? Não era simples como a gente se encontra aqui, fala de Jesus, toma um café, vai embora feliz e que ninguém nos persegue. Naquela época não era bem assim. Se você falava de Jesus, você estava indo contra o próprio Estado, você está indo contra o sistema religioso daquela época, você era perseguido, você era morto. E essas pessoas, quando falavam de Jesus, estavam anunciando a ressurreição. Você é louco. Vocês estão ainda acreditando nessa história de Jesus e está causando confusão? Mata esses caras. Então esse era o problema. Então André foi crucificado. Filipe, um dos discípulos de Jesus, ele morreu enforcado. Bartolomeu foi crucificado também. Simão foi crucificado. Tiago foi apedrejado. Judas Tadeu foi crucificado. Judas, o outro Judas que pagou as moedas, esse se enforcou. Esse não deu trabalho, né? Porque ele se matou. Pedro, ele foi crucificado. Tem um outro Tiago, foi decapitado. Tiraram a cabeça dele fora. E todos eles por causa de Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, foi decapitado, porque pregava o evangelho. Lucas, esse que escreveu o evangelho de Lucas, que escreveu a história de Lucas, que é o evangelho de Lucas, que a gente leu aí. Lucas foi enforcado. Matias, esse Matias, ele foi eleito, eram 12 discípulos de Jesus, né, 12 apóstolos. Como o Judas não estava mais, eles elegeram um, que era o Matias. Esse Matias, ele foi martirizado na Etiópia, mas não se sabe como que ele morreu. Tadeu é um dos discípulos também, mas se perdeu na história, não se sabe como é que ele morreu. O único que morreu de morte natural foi João, de Apocalipse. Morreu de velhice. Todos os demais, eles deram a vida por Jesus. Lucas, que o meu filho chama Lucas também, aquele que leva a luz, ele escreveu o evangelho de Lucas. E ele fala justamente tudo aquilo que a gente viu, aquilo que a gente ouviu falando sobre a história de Jesus. E ele conta, olha, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E ele era um companheiro de Paulo que ia passando em vários lugares, em várias nações, falando, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Você acha que um cara que fez uma novelinha, eu vou escrever um conto, imagina Lucas, vou escrever um conto, vou escrever uma novelinha, vou contar uma historinha legal. Você acha que ele daria a vida dele para apanhar, para ser açoitado, para ser preso, para colocar sua vida em risco, de ser, no final das contas, ser enforcado por causa de uma historinha de criança? Cara, não dá para acreditar. Olha, ok, tudo bem, tem vários tipos de pensamento a respeito de como é que surgiu o cristianismo, por que é que nós estamos aqui hoje, depois de 2000 ainda, falando desse Jesus que está vivo. Como é que chegou aqui? Sabe, os pesquisadores, eles fazem assim, quando o pessoal pesquisa, os caras pesquisam para valer, entendeu? Não tem dó.
Não é assim, a gente fica com dó de perguntar umas coisas, falar, isso é pecado perguntar. Não, eles não sentem pecado nenhum, eles perguntam mesmo. Do tipo assim, peraí, como é que esse cristianismo surgiu? O que é que aconteceu que deu uma virada assim, que o negócio expandiu como expandiu hoje? O que é que aconteceu? Os pesquisadores dizem o seguinte, que existe sim. Alguns vão falar, não, eles não vão falar que foi a ressurreição de Jesus, mas eles falam, existe algum evento dentro do movimento deles que os impactaram de tal maneira que fizeram explodir. Explodir assim, pá. Alguma coisa aconteceu. O que é que a gente vê? Cristo vive. Esse impacto na vida dessas pessoas foi tão forte que eles deram a vida deles por isso. Por que é que durante a história a gente perde isso? Para a gente fechar. Por que é que a gente perde? Por que é que o cristianismo e tantas outras coisas começam a ficar meio torcido, meio esquisito, começa a pedir dinheiro, começa a ter umas políticas no meio? Porque a gente começa a perder a referência da ressurreição. Porque a gente começa a perder a noção de que Jesus Cristo está vivo. O que eu gostaria de fazer hoje nessa manhã é te convidar para que você tenha um encontro com esse Jesus vivo. Os teus olhos não podem ver, mas eu quero dizer para você que até hoje pessoas são transformadas, curadas, restauradas pelo poder de Jesus. Até hoje. Você pode falar que outro é louco. Essa é história de louco, é história de louco. Pode fazer uma pesquisa na internet, no Google, no YouTube, vai. Procura lá, testemunho de conversão, meu encontro com Jesus, milagre que Jesus fez na minha vida. Ok, você pode encontrar um ou outro louco que talvez as histórias não batem, mas se você for pesquisar, olha com os olhos de olhar assim, do tipo, peraí, deixa eu ser imparcial naquilo que eu estou ouvindo. E ouve aquilo que a pessoa está falando. O mundo islâmico, olha, tem muitos testemunhos desse tipo. O mundo islâmico é fechadíssimo para o evangelho. Você não pode falar Jesus lá, porque você pode ser morto. Agora procura testemunho de pessoas, de muçulmanos, que vivem lá no lugar fechado, que sonham com Jesus. Tem sonho, tem visões. Jesus aparecendo para eles e falando com eles. E eles falando exatamente o que esses ateus falaram. Cristo vive. Senhor meu e Rei meu. É esse o evangelho de Jesus Cristo que a gente prega até hoje. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. Se Ele está vivo, Ele pode fazer diferença na tua vida. Se Ele está vivo, Ele pode transformar o teu coração e tua mente. Se Ele está vivo, Ele pode transformar a tua casa. Se Ele está vivo, Ele pode transformar as tuas emoções, curar a tua alma e teu coração. Se Ele está vivo e você perder alguém que você ama, ok, eu vou sentir falta, mas eu vou ficar em paz. Porque eu sei que a vida não se limita aqui, porque ressurreição é vida. Crer na ressurreição significa que eu creio que a vida existe depois da morte. É isso que Jesus nos ensina. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. Você pode ficar de pé? Vamos terminar esse momento com um momento de reflexão.
pouca ciência, pouco conhecimento, um conhecimento raso e não profundo, nos afasta de Deus. Mas uma ciência imparcial, profunda, sem preconceitos, nos aponta para uma mente inteligente, nos aponta para a existência de algo muito maior do que os nossos olhos podem ver. Crer na ressurreição com os olhos naturais é impossível. Mas para aquele que é o Criador, fazer surgir as coisas de onde não tem é fácil. Para aquele que é o Criador de todas as coisas, fazer retornar à vida algo que está morto não é impossível. Uma verdade, ela é confirmada pelas evidências, pelas testemunhas ao longo da história. O que é mentira não se mantém. O que eu quero compartilhar com você é que Jesus Cristo está vivo. Ele está aqui, à tua frente. Ele está estendendo as mãos dele em tua direção. E você está fechando os olhos, você não quer ver, com os teus olhos espirituais. Mas Jesus está dizendo, chamando você pelo nome. Tomé, José, Ana, Cláudia, Pedro, Eliane, Valdemar, Nelson, olha aqui nas minhas mãos. Olha aqui no meu lado. Sou eu mesmo. Tiago, Henrique, sou eu. Ele está vivo. Eu estou vivo. Quando Tomé viu Jesus, ele se prostrou diante de Jesus e disse, Senhor meu e Deus meu. Talvez você pergunte, qual a razão de todas essas pessoas terem morrido por Jesus? Qual a razão da gente estar aqui hoje de manhã? Qual a razão de tudo isso que aconteceu? Qual a razão de todas as pregações e de todos os estudos? Qual a razão de tantas pessoas ainda hoje se perderem as suas vidas? É para que as pessoas tenham oportunidade, como Tomé teve, de simplesmente ter a oportunidade de decidir dizer, Jesus, Senhor meu e Deus meu. É só isso.
quero te convidar a conhecer mais esse Deus, a buscar mais imparcialmente a respeito da história de Deus, a ação de Deus nessa humanidade. Porque até hoje, Deus está agindo. Talvez os teus olhos não conseguem ver, mas Ele continua agindo. Continua curando, continua transformando, continua mudando corações e mentes. Então que nessa Páscoa, essa reflexão possa fazer parte da sua vida hoje e todos os dias da sua vida. E que o impacto da ressurreição possa fazer diferença na sua vida. Que o fato de você saber que Jesus Cristo está vivo, está ao teu lado, todos os dias da sua vida. Que o impacto de saber que Jesus está olhando por você, orando por você, intercedendo por você, possa fazer diferença na sua forma de pensar, na sua forma de agir, nas coisas que você faz, na forma como você age nesse mundo. Que o impacto da ressurreição transforme a tua tristeza, as tuas lágrimas, o teu ódio, em graça, em sorriso, em amor, em misericórdia. Que o peso de viver sem ressurreição, de viver um vazio dentro do coração, de procurar respostas e não encontrar, que esse peso, essa dor que você vive todos os dias da sua vida, que a ressurreição de Jesus possa transformar isso em leveza. Deus não criou esse mundo para a gente viver em peso, para viver como com cheiro de morte todos os dias. Não. Jesus criou o mundo, Deus criou o mundo para que a gente pudesse viver com alegria, com paz. E se a gente não vive isso hoje, é porque ainda está faltando o encontro da humanidade com Jesus e dizer: Senhor meu e Deus meu. Não é religião, não é implantar religiões para todos os lugares, não é. Mas é de reconhecer os valores e os princípios de Deus nas suas vidas. Então que assim seja na sua vida. Dá esta oportunidade no seu coração. Para ver Deus agir. Querido Deus, queremos te agradecer por esta manhã. Queremos te agradecer porque o Senhor está aqui, neste lugar, na frente destes irmãos e irmãs, de cada um aqui. O Senhor está mostrando as mãos, creia. O Senhor está mostrando o teu lado, creia. Você vai ser bem-aventurado se você crer e acreditar sem ter visto. A tua palavra diz que obras maiores nós viveremos e faremos, porque o Senhor enviaria o teu Santo Espírito. Então, Senhor Deus, nessa manhã o que nós pedimos é que o Senhor venha com o teu Santo Espírito e repouse sobre cada um. Enche, Senhor Deus, com alegria. Senhor Deus, ajuda a cada um viver aqui, Senhor Deus, a ressurreição de Jesus. Ajuda, Senhor Deus, e ajuda-nos a entender, a compreender o impacto da ressurreição nas nossas vidas. Senhor Deus, nós não estamos aqui perdendo tempo. Nós não queremos viver a nossa vida, Senhor Deus, viver uma fé vã, acreditando em mentiras, acreditando, Senhor Deus, em historinhas. Mas nós estamos aqui, Senhor Deus, porque cremos em algo que é verdadeiro. Porque nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, que foi escrita e inspirada pelo Senhor. Porque nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra também é história. Porque nós cremos que a Tua palavra é verdade para transformar a vida de pessoas e tem feito até hoje.
Senhor Deus, nós queremos parar de ficar chamando as pessoas que acreditam em Deus de pessoas atrasadas e retrógradas. Nós queremos parar, Senhor Deus, de ficar menosprezando as pessoas que têm um encontro contigo como pessoas que não pensam. Senhor Deus, eu creio, Senhor Deus, que aqueles que creem no Senhor pensam sim, que são inteligentes sim. Eu quero crer, Senhor Deus, que as pessoas que estão aqui são inteligentes, são prósperas nos seus pensamentos, são pessoas sim que pensam, que questionam, mas que também sabem, Senhor Deus, a razão da sua fé. Porque, Senhor Deus, a nossa fé, Senhor Deus, nós falamos com o coração, mas falamos com a mente. Nós justificamos a nossa fé com aquilo que entendemos e sabemos. Senhor Deus, então nós queremos aprender cada vez mais da Tua palavra. E crer, Senhor Deus, nas Tuas maravilhas, o quão rico é o conhecimento da Tua palavra. A Tua palavra é maravilhosa, luz para os meus caminhos, é luz para a minha caminhada. Transforma, Senhor Deus, todos os nossos caminhos de trevas, todos aqueles caminhos de sombra, obscuros, em luz. É o que nós te pedimos, ó Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e que a presença e a comunhão e o poder do Teu Espírito Santo vivo e real, seja na vida de cada um aqui nesta manhã, hoje e todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar?